já faz um tempo que eu venho me percebendo falando que eu morro de vontade de ir embora de São Paulo, que eu não gosto de São Paulo, que eu não saio para lugar nenhum em São Paulo a não ser para comer e para visitar parentes e amigos e conhecidos, mas passear por São Paulo eu não tenho vontade nenhuma. E em alguns momentos eu me percebia me fazendo a pergunta, mas por quê? E aí eu me respondia, né? A insegurança, a cidade grande, ter que me deslocar e levar muito tempo para ir para algum lugar, como para o trabalho, como para ir para casa, perder esse tempo em condução, muita gente, muita muvuca, porque eu não gosto de estar no meio de muvuca, qualidade de vida, mais verde, mais natureza. Então eu me percebia dando estas respostas e que não tá errado. Eu também quero tudo isso, eu quero mudar tudo isso. Mas eu percebi ontem mesmo, nas minhas reflexões, de que não era exatamente só isso. É uma reflexão minha. E diante do meu caminhar com Deus, eu não tô me enxergando mais no meio de uma sociedade tão difícil, com tantas mudanças e evoluções que acontecem no mundo contemporâneo, que me faz sentir saudade de um tempo que eu mesma nem vivi, né? Eu costumo dizer assim que eu acho que eu não me encaixo no mundo atual. Eu me encaixaria no tempo da minha mãe, por exemplo, né? Onde os valores de Deus ainda estavam bem enraizados. E isso é um tema para muitos muito polêmico, mas para mim é uma coisa assim que está viva dentro de mim, que é a palavra de Deus. Aonde muitos banalizam a religião, e eu não estou aqui para falar de religião, eu estou falando de Deus, eu estou falando sobre Jesus, eu estou falando sobre alguém. O mundo atual está querendo atualizar a palavra, o mundo atual diz que a Bíblia está ultrapassada, e a gente vê a sociedade clamando por mudanças, por evolução, por crescimento, por desenvolvimento, e perdendo o que realmente importa, que são os princípios e os valores que vêm de Deus. E isso para mim tá muito forte, e eu acho que isso tá refletindo na minha relação com São Paulo. E por que eu falo isso? Porque desde 2015 eu tive contato mais próximo com essas inversões de valores, com esses tipos de ideias aparentemente revolucionárias, com ideias transformadoras e disfarçadas de igualdade. E isso que a gente tem visto no Big Brother, eu não assisto, mas eu acabo vendo por tabela, por páginas que eu acompanho aqui, tipo, tem muita notícia do que está acontecendo, e me chamou a atenção do que está acontecendo com a Carol Conká, com o Fiuk, que foi um dos posts que eu vi aqui e que eu postei para vocês. E em 2015 eu tive contato com essas pessoas, com pessoas que estão aderindo essas mudanças na sociedade, né? Então, toda essa transformação que muitas ideologias estão trazendo, como, por exemplo, o feminismo. Eu não me identifico com o feminismo. Eu acho que o feminismo é uma coisa muito complexa e ultrapassa a igualdade, acaba nos distanciando da questão do nosso papel, realmente o papel feminino, o papel que a mulher desempenha no mundo, né? Não temos que ser diferentes ou superar os homens, nós temos que conhecer a nossa identidade e para que nós fomos criadas, e Deus, ele estabeleceu um papel para cada um de nós, e isso é um dos pontos que a sociedade clama. E eu não estou aqui para julgar ninguém com essas mudanças, estou aqui para falar sobre essas ideias que nos afastam e nos faz nos perdermos da essência do que realmente tem valor, que tem a ver com Deus,
que tem a ver com a palavra. E a palavra, ela é imutável. Ela não vai se adequar a uma sociedade porque ela está sofrendo. Mais ampla do que isso, a gente pode ser livre para viver a vontade de Deus, livre para viver o que Deus estabeleceu para nós e nós nos libertarmos do pecado, né? A vida com Deus é uma redenção diária, é uma renúncia diária, né? E quando você conhece a Deus na sua essência, quando você se aprofunda na verdade de Deus, isso não se torna difícil. Não é mais difícil ir à igreja, não é mais difícil ler a palavra. É uma luta. Tem dias que o cansaço pode pegar a gente e a circunstância do dia a dia, mas não como antes, sem conhecer a Jesus. Então isso começa a crescer de uma forma onde você começa a orar e pedir para Deus fazer com que você não se perca no caminho. Você começa a mudar a tua oração e você quer estar no centro da vontade dele. Então a presença de Deus muda você de dentro para fora, você começa a orar e a pedir coisas diferentes do que você pediria. O amadurecimento espiritual, ela vem conforme a sua caminhada e a sua dedicação também com essa relação, como em qualquer outra relação. E eu percebi que essa questão minha com São Paulo não é com São Paulo, mas é com a sociedade atual, com os valores que eu não me encaixo. Eu não me encaixo em tudo isso que está acontecendo no mundo atual. E eu percebi que não é mais a geografia. Claro, eu quero a qualidade de vida, mas isso é o momento da sociedade atual, é o mundo atual que está clamando desta forma. Mas essas mudanças só está fazendo a gente se perder. E uma das coisas que eu gosto de falar muito é sobre relacionamento. E o feminismo, por exemplo, é uma coisa, é um grito da mulher, é um grito da mulher por conta das circunstâncias que estão tendo em relacionamentos amorosos frustrados, além de outras coisas como falta de igualdade, né, no mundo atual. Elas gritam por isso. Eu estou falando isso pelo que eu estou visualizando, não porque eu me identifico com o feminismo. Não, eu não me identifico, mas eu consigo entender a leitura, né? Só que esse caminho não é o melhor caminho para achar uma solução, quando na verdade está nos afastando ainda mais dos princípios e das coisas que poderiam nos fazer felizes em relacionamentos, né? E o grito com relação a uma das partes que o feminismo faz é por conta do relacionamento, porque não se identificam, porque não encontram homens que façam as felizes. E a essência da felicidade, de buscar num outro ser também tão errante, quando na verdade a gente precisa buscar esse amor em Jesus. No mundo atual, o que a gente vê com relação ao homem também, porque muitos não se comprometem com relacionamentos amorosos, e isso você percebe que é um grito da mulher. Você vê isso mais em mulher. Claro que tem homens que procuram mulheres para se relacionar seriamente, mas você vê que não é normal hoje em dia, não é comum hoje em dia relacionamentos se estabelecerem de uma forma tranquila, onde um namoro pode causar um desconforto, um trauma para a pessoa, onde você está conhecendo a pessoa e a pessoa fala assim, eu tenho interesse em ter relacionamento sério, em constituir família, a pessoa não te liga mais, entendeu? Por quê? Porque não quer relacionamento sério, não querem assumir responsabilidade. E isso vira um ciclo sem fim, porque a mulher, por carência, se submete a relacionamentos que não avançam nem para o namoro, que fica como casinhos, né? Porque o homem não quer assumir uma responsabilidade também dentro de uma relação mais séria, por questões talvez emocionais, por questões mais profundas, por questão de não amadurecer, de não se desenvolver, por N questões. E fica um ciclo sem fim, né? E a mulher se coloca nessa posição porque é o que tem hoje na sociedade, mas ela não está satisfeita com esse tipo de relação. E o homem se coloca nessa situação porque tem mulher que se coloca nessa situação. Dá para entender? Então, assim, esse posicionamento está gerando em muitas mulheres um grito, tá gerando essa mudança dentro da mulher, que ela está tentando achar a felicidade num ponto onde não vai trazer felicidade. Não vai.
E o que a palavra de Deus nos diz com relação a isso? Ela diz assim, em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente está precisando de um reset, renovar a nossa mente e conhecer a Deus de uma forma profunda, não como muitos apresentam pra gente, que lá fora muitos apresentam Deus de uma forma muito equivocada pra gente. A gente precisa conhecê-lo por si só, a gente precisa conhecê-lo profundamente na sua palavra, orar com sinceridade e querer conhecer, para que ele nos revele o para que nós fomos criados. Nós fomos criados para a honra e glória do louvor do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, não é para nós mesmos. Isso é uma liberdade, não é aprisionamento, como muitos pintam. Porque o pecado nos afasta de Deus e o pecado é uma prisão. Quando a presença de Deus, ela é um presente. Ela nos trouxe liberdade, nós somos livres para adorar, nós somos livres para viver para Jesus, nós somos livres para viver para Ele, por meio dEle, porque foi Ele que nos criou. E Ele se entregou na cruz por você, por mim. Que amor que a gente encontra no mundo que traz pra gente essa revelação. Nada, a gente só encontra em Jesus, a gente só encontra nele. Não adianta a gente tentar revolucionar o mundo, não adianta a gente tentar mudar a palavra é imutável, todas as coisas mudarão, passarão, mas a palavra de Deus não vai passar, ela vai permanecer para sempre. Nós precisamos entender isso. E eu sou peregrina em terra estranha, e é por isso que eu não vou me encaixar, porque eu sei aonde está a minha identidade. Eu sei onde está a minha identidade e a nossa identidade está em Jesus quando a gente se coloca diante das decisões que Ele estabeleceu para nós, no centro da vontade dEle, que a gente escolha, porque Ele nos deu a livre escolha, o livre-arbítrio. Ele não criou o robô, Ele quer que a gente escolha Ele, e eu escolhi Ele. E desde então eu não faço mais parte dessa sociedade, não faço mais parte deste mundo, porque eu sei para onde eu vou. A morte já não me assusta, porque eu sei que existe um mundo além do que estamos vivendo aqui. Eu creio nisso, eu creio fielmente nisso, eu creio na palavra de Deus, eu creio na eternidade, eu creio na volta de Jesus para buscar a igreja. E eu creio que Ele tem algo para cada um de nós e que a nossa escolha interfere nisso. A escolha de abrir mão dos nossos desejos, da luta com o próprio braço e não buscar em Jesus ajuda para poder dar esse reset na mente, poder começar do zero e pedir: Senhor, me ajude a mudar minha mentalidade, a esquecer tudo que eu já aprendi até aqui, e o Senhor estabeleça nova todas as coisas na minha mente. Coloque pessoas que vão me instruir, que vão me incentivar a caminhar nos teus caminhos. A gente precisa escolher Jesus. Se a gente não escolher Jesus, a gente vai ficar nessa mudança constante, buscando se saciar com as coisas deste mundo, com pessoas que também são falhas. Esse vídeo era para ser um stories curto, mas Deus é perfeito e eu tenho certeza que isso vai chegar a alguém que precisa ouvir e que essa palavra penetre no coração dessa pessoa. Eu declaro vida, salvação, eu declaro mudança de mentalidade e que nós possamos buscá-la enquanto há tempo de buscar, porque um dia isso vai acabar. E hoje nós temos escolha, mas chegará um dia que não poderemos mais escolher. A decisão vai estar na mão do justo juiz. Hoje ele é advogado, hoje ele luta por você para te redimir dos seus pecados, mas amanhã Ele vai vir como justo juiz para nos julgar os nossos atos, as nossas escolhas. Ele deu livre-arbítrio, porque Ele não quer robôs, mas Ele quer pessoas que o adorem, quer que a gente escolha hoje pela fé de que Ele existe, pela fé de que Ele cuida de nós,
pela fé nele. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que essa palavra penetre o seu coração e que germine. Deus te abençoe.